participou bastante da apresentação do Palmeiras, né? E o Dudu, na saída de campo, disse: o cenário fica cada vez mais complicado, mas queria que você falasse um pouco no âmbito geral, assim, como é que o Palmeiras vai embora do estádio, com que sentimento, né? A gente vê um segundo tempo diferente do primeiro também. Bom, eu vi o jogo exatamente parecido com a ótica da tua premissa, né? Nós fizemos um primeiro tempo ruim, mesmo assim tivemos muitas situações de ter o controle da jogada no campo ofensivo e aí não ter uma boa qualificação de jogada para concluir com chance de fazer um gol, né? Chegamos muitas vezes aí na intermediária no primeiro tempo, rodamos a bola, mas nos faltou lucidez na movimentação, quando fazer a profundidade, quando esperar a bola no pé. Então praticamente não concluímos, né? Mesmo tendo possibilidade aí de ter chegado aí bem. Mesmo tendo dificuldades no primeiro tempo, sofremos um gol inadmissível, né? Pela qualidade da falta cobrada pelo Arthur. Abrimos a barreira, saltamos de costa. E aí fomos para o intervalo, conversamos, mostramos os erros, fizemos 2 alterações, porque precisávamos que uma bola viesse mais de trás, já mais trabalhada, né? A dificuldade do primeiro tempo, ao meu ver, é que ficamos muitos jogadores à frente da linha da bola no último terço, e aí faltou armação. A entrada do Lucas é para dar essa armação. Botamos Dudu para beirada, então jogamos Lucas por dentro, porque ele não é um jogador de beirada. Com Borja, né? Uma tentativa técnica, uma alteração técnica. E aí tomamos conta do jogo, empatamos o jogo, criamos oportunidades, ao meu ver, que era para ter virado, né? Mas às vezes o futebol cobra exatamente esses pequenos erros que você comete, e se nós olharmos para trás no campeonato, são os nossos erros. Nos empates que vão ficando pontos importantes. Temos o mesmo número de derrotas que o primeiro colocado, que é o Flamengo. E se vamos olhar, ficam 2 pontos diante do Bahia, fica 2 pontos diante do Corinthians, que também fizemos um segundo tempo, né, muito superior, até erramos penalidades máximas, mas ficam. E quando ficam é porque falta ainda algumas coisas importantes nessa hora. Você ser decisivo, você aproveitar o volume, você botar a bola para dentro, você acertar o gol quando está tudo pronto e é só acertar o gol, né? Como hoje aconteceu, né? duas ou 3 vezes, jogadas bem trabalhadas, com qualidade. E o campeonato, quando você ganha, isso você faz melhor que seus adversários, e quando você perde, como estamos, né, hoje na segunda colocação, você deixa de fazer bem e ficam os pontos pelo caminho. Fernando, com relação à sequência que você falou, alguns pontos perdidos aqui, outros ali, eu me lembro que contra o Vasco da Gama você até pontuou. A equipe, quando tem que jogar 2 jogos seguidos ali com muita intensidade, acaba perdendo um pouquinho no segundo tempo do segundo jogo, tem que mexer um pouquinho. Em alguns outros jogos a gente percebeu também que o primeiro tempo é bom, o segundo tempo não é, o segundo é ruim, o primeiro é bom, enfim. A equipe oscila muitas vezes o desempenho dentro do próprio jogo. O que explica isso? Bom, teorias temos várias, né? Mas quase sempre fazemos a segunda parte melhor do que a primeira quando temos as dificuldades. Porque corrigimos no intervalo, porque enxergamos coisas que podemos passar aos jogadores, que mostramos a eles caminhos que eles, com a qualidade que têm, resolvem o problema lá dentro do campo de maneira diferente do que vinha acontecendo. A equipe já melhorou a atuação sem trocar ninguém, sem fazer alterações de nomes. Então você vê que são orientações que você vê e passa aos jogadores, e as interpretações e as execuções são melhores. Penso que disse isso aos jogadores, que a nossa cobrança dentro do campo também tem que ser um pouquinho maior. A cobrança boa, a cobrança de mostrar o caminho. Às vezes temos um jogador que está muito abaixo e é um jogador importante pela função, como hoje tivemos no primeiro tempo. Então temos que chegar ao lado desse jogador, chamar, orientar um pouco. Os jogadores mesmos fazem isso, têm experiência para fazer isso. Colocar esse jogador de volta no jogo,
É muito difícil você jogar com um jogador que está muito fora, você fica com um a menos praticamente, a bola tem que passar em jogadores importantes para chegar bem na frente. Então essa cobrança também tem que ser um pouquinho maior, mais lúcida, saber o que se fala e como se fala, porque você recupera um jogador às vezes dentro do próprio jogo. As equipes experientes como a nossa fazem isso com muita frequência, nós temos que fazer mais e penso que isso também precisa melhorar um pouquinho. A outra questão? Era disso. Eu vou voltar, o Edu tinha te perguntado sobre o sentimento que o Palmeiras sai daqui hoje, eu acho relevante você falar. Qual é o sentimento que o Palmeiras sai hoje com essa distância um pouquinho mais do Flamengo? O Palmeiras está fazendo a sua campanha no campeonato. O Palmeiras já viu a campanha do Flamengo. Todos já viram a campanha do Flamengo. A campanha do Flamengo e o futebol que o Flamengo está jogando é melhor que os outros. Melhor do que os outros todos. Então, mesmo com todas as alterações, vai a Porto Alegre e vence do Grêmio. Então, essa é a diferença do campeonato. Nós sabemos interpretar a diferença. O que nós temos é que saber fazer as avaliações da nossa campanha. É isso que nós estamos fazendo a cada jogo, em momentos como esse. O Flamengo veio aqui e perdeu de 3-0 para o Bahia. Não é fácil jogar aqui em Salvador, E a gente fez um segundo tempo muito acima do Bahia. E se vamos somar o jogo de 90 minutos, me parece que fomos melhor, de um modo geral, e merecíamos ter vencido. Temos que encontrar as causas por que não vencemos nessa hora. Já abordamos um pouco, as outras coisas falo internamente, porque não vou tornar público todos os problemas que temos, que não tem sentido nenhum. Mas claro que temos. Temos que ser decisivos nos momentos decisivos. Já fomos outras vezes com os mesmos jogadores? Já fomos. Então, às vezes, não é uma questão da qualificação. Nós estamos discutindo qualificação, estamos discutindo momentos diferentes do campeonato, situações de pressão maior, jogos decisivos que temos que nos acostumar a sermos nesses jogos, na hora reta final, aquilo que somos e fomos muitas vezes durante o campeonato. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do futuro, que obviamente daqui a pouco o torcedor vai ficar ansioso, mas com esse planejamento do futuro. Já começou, embora o torcedor imagine que quando terminar o trabalho já está em andamento, mas eu queria te perguntar a respeito de garotos, porque a gente vai ver o Gabriel Veron na seleção em instantes, tem o Gabriel Menino, tem o Patrick. Há uma ansiedade da torcida em aproveitar essa atleta, mas há um trabalho sendo feito para essa transição ser correta. Como é que você, Mano Menezes, técnico do time profissional, avalia esses garotos e o que você pode passar para a gente já nesse momento? Bom, em quase todos os clubes que passei, sempre trabalhamos com jogadores jovens vindo das categorias de base. Eu sou oriundo da categoria de base. E o técnico que é oriundo da categoria de base sempre tem um carinho especial para olhar para os jogadores que são formados dentro do clube e traçar uma estratégia de aproveitamento para eles dentro da equipe principal. Assim vai ser no Palmeiras. Não vamos ficar discutindo isso, porque agora fica muito fácil falar de Veron. O país inteiro fala do Veron, Então seria muito cômodo chegar aqui agora para dar uma satisfação, ficar de bem com todo mundo. Não é assim que as coisas são conduzidas, mas certamente nós teremos jogadores da base do Palmeiras no grupo principal do ano que vem, porque eu enxergo que essa é a ordem natural das coisas. Quem faz um trabalho de qualidade como o Palmeiras faz, tem que colocar jogadores de talento no grupo principal, e aí nós vamos ver como eles se comportam, como é o rendimento deles, sobre um outro nível de qualificação, um outro nível de força física, que é diferente no profissional, um outro nível de pressão e cobrança, que são diferentes no profissional. Alguns reagem muito bem, e é o que nós esperamos que aconteça com eles. Mano, é a sexta vez desde que você assumiu que o Palmeiras busca um resultado, começou já lá contra o Goiás, aquela virada. Quanto isso te deixa satisfeito, embora você tenha falado dos empates, tem alguns pontos para trás, mas também saber que o Palmeiras é um time duro de ser batido, sabendo que você tem uma Libertadores no ano que vem? Bom, eu acredito muito sempre em trabalho, e esse trabalho é bem complexo na construção de uma equipe, no comportamento dela, a maneira como ela encara as dificuldades que um jogo de futebol apresenta.
né? Às vezes as dificuldades são manter um resultado, saber jogar em cima de uma vantagem, ampliar essa vantagem, tem que saber se comportar. Outros momentos são momentos como esse, você sai atrás no marcador, como saímos em Porto Alegre, como saímos em Goiás, como saímos aqui, e outros lugares. Então, é outro tipo de comportamento, exige a manutenção de uma organização sob uma pressão maior, você se expor como time dentro do campo sem se tornar vulnerável, porque aí fica muito fácil do adversário, principalmente o da casa, aumentar no contra-ataque. Então trabalhamos isso, a equipe vem respondendo bem, e na minha opinião pode melhorar ainda em relação a essa capacidade de virar resultados. A gente nunca quer sair atrás, mas os outros também têm qualidade, os outros têm estratégia, os outros têm um monte de coisa boa e às vezes acontece. Nessa hora você tem que ter respostas fortes, como a equipe tem conseguido dar dentro do campo. Mano, com relação ao futuro também, o torcedor palmeirense muitas vezes pergunta aos jornalistas nas redes sociais e tudo mais, observando todo o ambiente do clube, do conselheiro, do torcedor organizado, que há uma pressão muito grande em cima do Alexandre Matos, se ele vai continuar, se ele não vai no ano que vem e tudo mais. O que eu posso perguntar para você, e você pode trazer para o torcedor, é o seguinte: esse planejamento do ano que vem que você está realizando em meio a esse trabalho de agora, está sendo feito junto com o Alexandre Matos? Claro, certamente. Ele é o diretor executivo do clube, não teria sentido nenhum nós fazer qualquer tipo de planejamento sem o diretor executivo do clube. Obrigado, gente. Professor. Obrigado a vocês. Com a FAM Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando. Se inscreva.